Ele disse que estaria conosco em meio aos louvores do seu povo. Ele está aqui no nosso meio. Se renda diante dele, trema diante dele toda a terra. O Senhor está no meio de nós. Isso é algo tremendo para nós, irmãos. Tremendo para nós. Toda vez que o povo de Deus se reúne para adorar, Ele se faz presente. Aleluia. Podeis assentar. Deus abençoe a sua vida, sua semana, sua casa, sua família, em nome de Jesus de Nazaré. Estou feliz em mais uma oportunidade de poder compartilhar com você a palavra de Deus, entregar uma mensagem ao teu coração. E o tema é esse que está aparecendo aí: excesso de bagagem. Tem muita gente, talvez aqui nessa noite, precisando aliviar a carga da jornada, a carga da caminhada, aliviar a carga da corrida cristã. Às vezes, no embalo, depois que passamos pela cruz de Cristo, somos pela cruz de Cristo justificados, perdoados, feitos novas criaturas. Há uma tendência em não abandonarmos definitivamente coisas do passado e acumularmos durante a jornada ou durante os anos de peregrinação nessa terra alguns excessos de bagagem que são danosos no meio do caminho, que não trazem bons resultados. Se a gente fosse falar com o apóstolo Paulo hoje e pedisse para ele de tudo que ele escreveu, se ele pudesse nos deixar um bom conselho, creio que ele faria uma lista de muitos bons conselhos que há nas cartas. Mas talvez, penso eu, que Paulo destacaria um conselho que ele nos daria de tudo que ele escreveu para a igreja. Eu acho que o que mais ele gostaria que a gente pudesse ouvir, pudesse praticar, seria o que está escrito em Filipenses, no capítulo 3, no verso 13 e no verso 14, mas principalmente no verso 13. Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele sabia que ele ainda estava na corrida, que apesar de quem era, não se gabava, ou não se permitia dizer que já estava tudo bem com ele, ou que estava tudo pronto, ou que ele não precisava de mais nada. Ele perseguia uma carreira, um objetivo, um alvo, ele tinha uma meta. E ele fala para o pessoal de Filipos: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Aí vem o verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma coisa faço, e essa coisa é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Nós estamos bem abastecidos de livros que falam sobre desamarrar o passado, abandonar o passado, esquecer o passado, soltar o passado, deixar tudo que nos feriu. Pessoas que talvez não tiveram uma infância boa, ou não tem uma boa infância do que se lembrar, como talvez tenham os filhos hoje. Talvez tenham pessoas que têm muita dificuldade de desfrutar momentos de paz e momentos de felicidade, porque aprenderam assim, foram privadas dessas coisas desde a sua infância, desde a sua adolescência. Outros, pior, foram privados do próprio amor, quem sabe do amor dos pais, do carinho dos seus progenitores. E custa hoje falar sobre amor, externar amor, custa demonstrar amor, custa abraçar, porque nunca foram abraçados.
nunca tiveram o carinho que hoje tem com os filhos e por consequência tem uma carga negativa, tem uma bagagem negativa de recordações. E ainda que pudessem se atentar aos conselhos de Paulo hoje, de olhar para diante, de esquecer as coisas do passado, não conseguem. Não podem esquecer o que trazem nas maletas, nas malas, nas bagagens da vida. Não conseguem olhar para diante porque não conseguem se esquecer de onde realmente vieram. Ou é a sua linhagem sanguínea, terrenal, digo. O que te ensinaram, o que te deixaram de legado, e não foram coisas legais, não foram coisas boas. Os que vieram de famílias disfuncionais, mistas. E a verdade é que uma grande maioria não está viajando tranquilo pela vida. Outros que vêm de uma separação, de uma dor, de um divórcio. Mas o que trato de dizer é: todos nós temos cargas. Todos nós temos bagagens. Muitos estão cheios das cargas boas, das bênçãos de Deus, das providências divinas, dos presentes do céu ao longo da jornada. Mas outros com tantas cargas de amargura, de rancor, cargas de ódio, de ressentimento, e querem recomeçar, e querem começar um ano novo, querem renovar a esperança, como é o tema do nosso ano, mas não podem, porque estão com excesso de bagagem, não conseguiram ainda se livrar deles, arrastam essas malas, arrastam essa bagagem para onde vão durante anos, cargas de amargura, coisas que foram fortes e que estão no coração durante muito tempo. E chegam até aqui, quem sabe hoje, conseguem deixar a mala por alguns instantes, conseguem deixar a bagagem por alguns instantes, talvez ali na porta da recepção, e entram para adorar a Deus, e levantam as mãos, e se contristecem também, adoram o Senhor de verdade, mas ao sair, não conseguem se livrar. Outra vez agarram essas bagagens, essas bolsas, essas mochilas, outra vez agarram esses excessos de bagagem, e vão embora para casa. Talvez recebe uma palavra poderosa, mas não consegue vivê-la de forma plena. Após o amém, após a bênção apostólica do pastor, elas pegam de novo essas malas e vão para os seus diversos lugares. E às vezes a igreja se torna apenas um momento de trégua. Às vezes o momento aqui com Deus no culto se torna apenas um alívio temporal, passageiro, porque eu sei que eu tenho isso comigo, eu carrego isso e não consigo abandonar. É claro que a gente pode ter cargas novas toda semana, todo ano, todo mês, mas e aquelas que a gente não conseguiu deixar, não conseguiu abandonar, não conseguiu se livrar? Porque é certo que nós estamos em um mundo de aflições. O Evangelho de Cristo te satisfaz, e a vida com Cristo te faz superar o passado, ao ponto de deixá-lo atrás e seguir o seu propósito com Cristo, e seguir o propósito que Deus tem para você. Mas uma bagagem cheia de amargura, um excesso de bagagem, te levará mais longe do que você queria ir, te manterá mais longe de Deus do que você pensou que iria ficar, e te custará muito mais caro do que você pensou que iria pagar. Uma vida com excesso de bagagem não vai permitir que você viva os planos de Deus, não vai permitir que você rompa em fé, não vai permitir que você leve a vida que Deus te prometeu, uma vida de abundância, com essas cargas todas, com esse excesso de bagagem. Tem gente com raiva dos pais aqui, pelo que aconteceu em 1988, o que aconteceu em 2002. Aí ele soma essa amargura, essa raiva, essa decepção, esse rancor, esse ódio. Ele soma, ou ela soma, com o que o marido fez em 2001, em 2012.
e soma com que o outro irmão fez isso, e soma com que o patrão fez aquilo, e soma com que o melhor amigo que o traiu, e vai somando essas cargas, e hoje essas pessoas estão cheias de resíduos nessa bagagem, resíduos tóxicos, e por qualquer coisa vivem essa vida que vivem hoje, de explosão, sem paciência, alteradas o tempo todo, explodem por qualquer coisa, não conseguem mais administrar as suas emoções, e a sua alma se esvai, suas forças se vão. E pode-se falar de esperança, pode-se falar de renovo, pode-se falar de abundância, ela até ouve, mas ela não consegue desfrutar disso, por causa do excesso de bagagem. É o que chamamos de efeito residual. E às vezes você olha para ela, você conversa com ela, e você começa a perceber e entender que ela não está assim com você, ela está assim com ela. Ela está assim com a vida. Ela está assim com as coisas que, por causa das coisas que fizeram a ela, estão deprimidas, com dor no coração, e vão dormir assim, vão dormir angustiadas, bravas, rancorosas, e assim vai passando a vida, e pagam um alto preço por isso. Termina um ano, se inicia mais um ano, mas todas as manhãs ela se levanta e agarra toda essa bagagem nas costas, e tenta caminhar, e tenta correr, e tenta viver a vida cristã, e tenta correr a jornada da fé. As cargas que não te deixam em paz, os excessos de bagagem que te atrapalham viver o propósito de Deus. A verdade, irmãos, é que a gente decide carregar essas bagagens. Um dia você decidiu colocar ela nas costas e nunca mais soltar. E essas bagagens estão aí, com coisas boas e com coisas más, talvez com mais coisas más do que com coisas boas, ou vice-versa, mas elas estão aí. Quando se vai gravar um filme, uma novela, um seriado, uma série, a gente fala que se grava todo o produto de forma bruta, se grava tudo, para depois o que chamamos de ilha de edição. Todo o produto vai para uma ilha de edição, onde o diretor vai pegar as partes boas que foram filmadas, aquilo que o diretor previu que queria, a cena que ele gostaria de mostrar e de encaixar na história. É isso que vai ficar no final. Vai ficar somente o que serve. Os editores colocam as melhores partes. As partes ruins depois ficam para o chamado making off, ou erros de gravação, ficam para outras coisas. Mas o que vai valer no contexto, quando tiver tudo pronto, só as coisas boas, as que ficaram bem gravadas, as que ficaram bem editadas. Irmãos, e a nossa mente é da mesma forma. A mente humana funciona como uma ilha de edição. Se você só edita as partes ruins da sua vida, você vai se encher de bagagens ruins durante toda a sua jornada. Se você pega, por exemplo, o seu casamento aí de 20 anos, por exemplo. Eu completei esse ano 25 anos de casamento, 2020. Vou para o 26º agora. Se eu editasse só as coisas ruins dos 25 anos, estaria carregado, talvez deprimido, e talvez não estaria mais casado. Porque a gente resolve editar as coisas boas e as coisas ruins. A gente resolve fazer esse filme da nossa vida e colocar na nossa mochila como recordações. Imagina o teu casamento se você fizesse isso, uma edição só das coisas ruins. Nenhum cônjuge pode resistir a uma má edição do outro cônjuge. Imagina você, irmã, você fizesse um filme do seu marido só com as coisas ruins. Tem irmã que já está repreendendo desde agora. O sangue de Jesus tem poder. E é verdade. Imagina um filme só editando as partes ruins e juntando uma depois da outra durante o tempo que vocês estão casados. Aí você fala aqui, pastor, essa é minha vida, esse é o filme do meu marido.
Se eu assistisse, eu ia concordar com você. Eu falei, mas que isso? Você não é marido, você é bicho. Que é isso? Por quê? Porque a gente resolveu editar as coisas ruins. E estamos olhando apenas uma edição, parte de um todo. Sua mala que carrega estará sempre cheia de coisas ruins quando você edita só coisas ruins. As coisas ruins que você enfrenta não é o filme todo, porque você teve coisas boas nesse relacionamento. Se você colocar na balança, você vai ver que teve muito mais coisas boas, positivas, do que negativas. Ainda que as negativas marcaram tanto, mas porque você resolveu torná-la um excesso de bagagem. Porque na verdade os que têm mais poder de ferir a gente não são os que estão fora, os que estão longe. São as pessoas que amamos, são as que estão mais perto da gente. Porque tem gente, irmãos, que fala mal de você e nunca tomou nenhum café com você. Nunca nem tomou um café com você, nem sabe como você é. E isso não devia te doer. Isso não devia te desanimar. Mas o fato é que quando você pega uma notícia dessa, quando você ouve isso, você coloca isso como mais uma bagagem, como mais uma mochila a carregar. A pessoa nem te conhece, nunca passou um tempo com você. Mas quando as coisas vêm, por exemplo, uma crítica que vem da minha esposa, pesa muito. E talvez uma crítica que eu faça para ela pesa muito, porque são pessoas que queremos, são pessoas que amamos. Quando alguém que é do seu círculo, que você ama, te critica, ou dizendo também algo sério, isso é bom ou pode se tornar ruim. Um professor do primário que viveu a vida inteira chamando você de burro. Seu burro, seu burro, você não aprende nada, você é burro. E você vai alimentando essas coisas. Talvez frases que você ouviu do seu pai, frases que você ouviu da sua mãe, que te marcam até hoje, se tornaram gigantes na sua vida. Se tornaram gigantes, você não consegue romper e está com esse excesso, tentando caminhar, tentando avançar. E tem gente aqui dizendo, eu não posso, pastor, perdoar o meu pai pelo que ele fez comigo. Eu não consigo, pastor, eu não posso perdoar a mãe dos meus filhos pelo que ela me fez. E aí a gente vai pela vida, irmãos, cheios de problemas, com uma mala, com uma bagagem cheia de más edições da nossa vida. Como você acha que vai ser essa jornada? Como você acha que vai ser esse caminhar? Sofremos então do dano colateral quando carregamos essas bagagens durante a vida. Tem um episódio na Bíblia de um homem chamado Amã. E a Bíblia fala que era um homem muito poderoso. A Bíblia fala que Amã era multimilionário. O cara acho que tinha poucos problemas para resolver na vida. Mas ele teve problema com um judeu, Mardoqueu. E se você ler a história de Amã, diz a Bíblia que por causa de uma pequena raiz de amargura contra um judeu, o negócio ficou tão sério. A raiz de amargura foi crescendo tanto, foi se aprofundando tanto, e a Bíblia reconhece Amã, a gente pode dizer que como o primeiro Hitler da história. Por que Amã é considerado o primeiro Hitler da história? Foi o primeiro que, a despeito de querer mal só para um judeu, a raiz de amargura que estava no coração dele fez com que ele desejasse depois matar todos os judeus daquela época. Todos, ele queria exterminar todos os judeus. Era o ódio que estava no seu coração. E sabe o que a história diz sobre Amã? A história diz que Amã construiu uma forca. Só que, para resumir, a forca terminou sendo usada para ele mesmo. Ele morreu nela. E a Bíblia diz que depois de alguns meses, Amã tinha 10 filhos. Todos os filhos também foram mortos. Todos os filhos foram mortos. A amargura que ele tinha custou muitas vidas, inclusive as da sua casa. Quando você está com esse excesso de bagagem, você não prejudica só você. Você prejudica as pessoas que mais te amam, que querem o teu bem, que querem ver você sorrindo, que querem ver você feliz. E apesar de estarmos de máscara,
Quanto tempo faz que você não sorri de verdade? Quanto tempo faz que você não sorri na alma, no espírito, nas emoções? Quanto tempo que o seu sorriso é só externo para dizer para os que estão à sua volta não te incomodarem que está tudo bem? Essa não é a vida que Deus planejou para você? Esse nunca foi o desejo de Deus para você? Que você seja feliz, que você seja bem-aventurado, bem-aventurada, que é sobremaneira feliz. Essa é a vida que Deus planejou para mim e para você. E quando alguém se sente assim, vai levando a vida, carregando excesso de bagagem, não está prejudicando a si mesmo, mas também a todos os que amam. Teus filhos não têm culpa. Teus filhos não têm culpa que o teu marido foi infiel. Teus filhos não têm culpa. Teus filhos não têm culpa que seu pai foi um sem vergonha, que jogou fora anos e anos de casamento para se aventurar com uma adúltera. Teus filhos não têm culpa. Tua mãe não tem culpa. A mãe da tua esposa, apesar de ser sua sogra, não tem culpa. Não tem culpa. Os homens em geral não têm culpa, porque seu pai foi um abusador. Me entenda por favor. O que acontece é que essa amargura, que é um efeito colateral, faz com que deixemos tudo à nossa volta com gosto amargo. É uma praga, contagia. A bagagem carregada com más edições é perigosa, porque é um veneno que entra no seu organismo, irmão. É um veneno que entra no seu organismo. A falta de perdão, já ouvimos aqui, é como tomar um veneno e esperar que o outro morra. Falta de perdão. Pessoas que não conseguem avançar, pessoas que não conseguem caminhar na vida, porque estão com esse excesso de bagagem. Ódio, rancor, ressentimento, raiva, desilusão, amargura. O ofendido, aquele que fez coisas terríveis com você, está aí andando pela vida. Está aí andando pela vida, vivendo a vida. Sabe quem está preso? Você. Sabe quem está no cadeado? Você. Sabe onde está a chave? Com você. É uma substância tóxica que come você, que acaba com você. O veneno está em você e não na pessoa que te ofendeu. Você tomou ele. E quer saber mais? 90% das pessoas com quem você está ressentido ou ressentida nem sabe o que está acontecendo. 90% das pessoas que você está ressentido ou ressentida nem sabe o motivo. E você está vivendo do jeito que você está vivendo. A gente sabe que é uma lei da semeadura para tudo. Plantar é opcional, mas colher não. Uma vez que você plantou, você vai colher. Mas a Bíblia nos ensina também que a vingança não pertence a nós. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor. Irai-vos, mas não pequeis. Deus até permite você ficar um pouquinho bravo. Ah, se eu pego. Aí a Bíblia te ensina a resolver as coisas pelo Espírito e não pela carne. Quem é que está dominando você? Por quem você tem se deixado dominar? Quem é que vai ganhar essa luta? Quem você está alimentando mais? E você não merece ficar do jeito que você está. Deus quer te libertar. Deus quer que você acabe com esse excesso de bagagem. Deus quer que você viva a vida de maneira suave, feliz, alegre, contagiando a vida dos outros positivamente, sendo um bom samaritano na vida de alguém.
usando as feridas que te aconteceram no passado, mas agora não dói mais, porque o Senhor já te libertou, já te curou. Você olha para ela, mas ela não sangra mais, e agora você usa isso para abençoar a vida de outros. É isso que o Senhor quer fazer contigo, usar o teu passado agora como bênção. Mas tem tanta gente carregando as coisas ruins, o excesso de bagagem, as más edições que fizeram do filme da vida, e isso traz um esgotamento emocional. Os seres humanos, nós temos uma energia emocional e ela é limitada. Imagine que no mesmo dia você recebe uma sobrecarga de informações. Isso é perigoso. Nós temos um limite emocional. Quem aqui está esperando um bebê? Ou projetando um bebê aqui para a família? Levanta a mão, bem alto. Tem 1, 2, 3. Famílias aqui esperando um bebê, projetando um bebê para 2021. Olha lá, tem gente aqui. Imagina agora que a tua mulher chega, fala assim para você: aconteceu, estamos grávidos. E você, uou! Ela fala: são 3. A carga emocional começa a abalar, é diferente do que a primeira. Então nós somos limitados até para receber. São 3, né? Aí ela fala assim: e mamãe tá vindo. E mamãe tá vindo para passar 6 meses. Bum. É muita notícia junta. Energia emocional, ela é absorvida pela amargura quando você está carregada dela. Então você não consegue ver beleza nas coisas que são belas. Você não consegue desfrutar dos presentes de Deus nas mínimas coisas da vida, porque você está tão carregado de coisa. Você está com tanto excesso de bagagem, você não consegue respirar fundo, você não consegue olhar para o sol, você só consegue falar assim: está quente, hein? Você fala igual o pastor que subiu aqui e falou assim: irmãos, o sol aqui em Cuiabá é profissional. O sol em Cuiabá é profissional. O outro desceu no aeroporto e falou assim: o diabo veio passar férias em Cuiabá. Falei: está amarrado. Esse cara é de uma banda da igreja. Falei: quase você não vai tocar mais na igreja. Sabe por que você falou isso? Esgotamento emocional. Tem gente que vai dormir assim, esgotado. Acorda esgotado, levanta, pega a bagagem, chega meio-dia, não aguenta mais, está esgotado e diz: não posso mais, não consigo. Eu quero servir a Deus, eu quero ser feliz, eu quero ser alegre, eu quero desenvolver a minha fé, quero desenvolver a vida cristã, mas eu não consigo. O seu físico depende da sua energia emocional, mas você está com tanta bagagem, essas malas que drenam a sua energia para criar, para se refazer, para restabelecer sua comunhão com Deus. Deus não quer que você viva carregado assim. Você precisa editar a sua vida para o bem. Esse é o plano de Deus. Chega de ficar só guardando as coisas ruins que te aconteceram. Ninguém pode viajar pela vida sem despachar algumas bagagens necessárias. Isso não dá para ir comigo. Despacha. Quem tem o costume de viajar sabe quando a gente está com aquela malinha de mão, e aí você chega lá no embarque, o pessoal da tripulação fala assim: se o pessoal está com bagagem aí também, quiser despachar, eu falo na hora. Sabe por quê? Porque eu quero ir sem nada na mão. Quero ir leve, ligeiro. O casamento, por exemplo, é assim. Se eu e a Thelma fôssemos editar só as partes ruins, não duraríamos muito. Assim são com os relacionamentos, assim é com a igreja, assim são com os amigos, assim é com a nossa família de sangue. E isso também faz Deus conosco. Quando Deus disse que Sara ia ter um filho, Sara riu da promessa de Deus. Sara no interior riu da promessa de Deus, escondida, riu da promessa de Deus. Isso poderia soar como uma ofensa, porque era uma palavra de Deus, era uma promessa de Deus. Daqui esse tempo, daqui um ano, você vai estar carregando. Sara riu da promessa.
Mas Hebreus vai recordar, depois de muito tempo, que ela sabia quem havia prometido e confiou em Deus. Oh, peraí, mas cadê a parte da edição ruim? Ficou para trás. Ficou para trás. A edição boa ficou guardada lá em Hebreus, depois de muitos anos. Ela confiou porque sabia quem havia prometido. Davi, adúltero, assassino, mulherengo, pecou contra Deus deliberadamente. Aí Paulo vai lembrar de Davi lá em Atos, o homem segundo o coração de Deus. Opa! O que aconteceu? Houve uma edição. Você vai lá para Hebreus 11 e olha os heróis da fé. Mas primeiro veja a vida deles. Vejam os percalços, vejam os defeitos que poderiam ficar relacionados, mas ficaram lá atrás. Em Hebreus 11 eles estão agora na galeria da fé. E às vezes nós nos reunimos e queremos lembrar de como o nosso Deus nos sustentou nos dias difíceis. Temos que fazer essas edições da vida, principalmente nos momentos onde nos esquecemos muitas vezes de suas promessas. Comece a lembrar do que Deus já fez. Comece a colocar na sua bagagem, na sua trajetória de vida: ei, eu já passei por isso, Deus já esteve comigo. Ei, Ele já me livrou uma vez. Como disse Davi: eu já matei um urso, eu já matei um leão. Quem é esse filisteu? Quem é esse filisteu? Agora, você acha que o Davizinho não passou coisa difícil na vida? Como a função de cuidar ovelhas que ninguém queria, era só para o mais novo? Fica aí, pirralho. Quando foi visitar os irmãos, o próprio irmão dele olhou para ele e falou assim: veio debochar da gente aqui, é? Já não basta Golias, agora você vem aqui tirar sarro da gente? Não é esse meu propósito. Começava a editar as coisas boas e guardá-las. Ninguém quer e ninguém pode viajar com essas cargas. Ninguém gosta de viajar sem despachar bagagens e ir mais leve no voo. Como precisamos recordar o que o Senhor já tem feito por nós. Apesar de tudo que enfrentamos em um ano como esse que passou, e talvez ainda o que enfrentaremos no ano que acaba de começar, nossa ilha de edição precisa estar funcionando. Precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E às vezes, quando a gente coloca atenção nisso, perdemos a fé, perdemos a coragem, perdemos o entusiasmo. Mas isso não pode acontecer contigo, meu irmão. Isso não pode acontecer contigo, minha irmã. Não deixe que as más edições da vida encham a tua bagagem, encham a tua caminhada, encham a tua jornada. Como faz falta lembrar de quando Deus proveu aquele tempo. Opa! Como faz falta lembrar dos livramentos que o Senhor operou na sua vida já. Como faz falta, IBN Cristo, lembrar das curas que Ele já te enviou, dos livramentos, das situações de morte que Ele te guardou. Como faz falta a gente lembrar disso. Quando Ele supriu, quando Ele te surpreendeu, lembra? Edita o filme da tua vida com essas memórias. Edita o filme da tua vida com essas memórias. Como faz falta lembrar disso. Quando Josué ia atravessar o Jordão com o povo, Deus disse para que cada tribo erigisse um altar. Deus ordenou para que cada tribo levantasse um altar antes de cruzarem o Jordão. Para quê? E lá no texto tem a resposta. Quando seus filhos perguntarem: o que é isso? O que significa tudo isso? Eles vão responder: olha, nesse dia foi espetacular. Nesse dia o Senhor abriu as águas do Jordão, elas se dividiram e nós passamos para nos apossarmos da terra prometida. E isso vai ficar de recordação para você, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, para sempre um memorial.
Que pedras, que altares você está construindo para lembrar a você e a seus filhos o que Deus já fez no meio do caminho? Qual tem sido a sua história? Eu falo com aqueles que estão em crises hoje, estão vivendo uma crise, quem sabe no casamento, na vida emocional, na vida espiritual, uma crise nos negócios, nas finanças. A pergunta é: não tem um altar aí para lembrar? Não tem um altar aí para lembrar que você levantou, para recordar onde Deus te salvou uma vez, desse mesmo episódio que você talvez está enfrentando hoje? Deus já esteve aí uma vez e vai estar de novo, e de novo, e de novo, e te surpreendendo uma e outra vez, com sua graça, com sua bondade, com sua misericórdia. Lembra quando Deus tirou você do apuro? Lembra? Eu tenho algumas memórias. Lembra de alguns altares que você pôde construir em adoração a Deus por aquilo que já aconteceu? Esse é um recurso, esse é um memorial que vai te manter na fé, porque em algum momento você pode perder essas recordações por pensar nas coisas ruins e por agregar só excesso de bagagens negativas. Tem que se desfazer delas e lembrar do que o Senhor já fez por você. Quando eu estava fora estudando, lá no México, estava no culto, e só tínhamos o dinheiro da gasolina que ia acabar voltando para casa. Isso era no sábado à tarde. A gente precisava ir no culto domingo, 11 horas da manhã. Quando a gente foi embora, o Senhor falou para uma pessoa que estava com a gente, falou assim: vai lá na casa dele e leva para ele 600 e poucos pesos mexicanos, que equivaliam a um tanque de gasolina na época. E Deus falou especificamente para ele, que era para ele levar lá em casa. E ele ouviu aquela voz nítida do Senhor, e ele falou assim: Oséias, não está precisando não. E estava, hein? Ele não obedeceu, foi para o serviço, mandou o empregado dele levar a caminhonete no posto, a caminhonete dele, para ser abastecida no posto. E a caminhonete dele tem 2 tanques, essa caminhonetona americana, tem 2 tanques. E quando ele chegou, o frentista tirou a tampinha lá, colocou, falou assim: tá cheio. Aí o funcionário não sabia, falou assim: então põe no outro tanque. Ele abriu, tá cheio também, tá lotado de gasolina. E ele voltou para o serviço, entregou a chave para o patrão, falou: patrão, o senhor mandou eu abastecer, os 2 tanques estão lotados. Ele caiu de joelho na hora e lembrou. Ele falou assim: Deus me recordou que aquele dinheiro era a provisão que eu tinha que dar para você. E ele foi lá em casa em lágrimas. Ele desceu do carro, ele é grandão, fortão, aquela carona assim, empapada de água. Falou assim: eu não sei o que você tem com o homem lá, mas pelo amor de Deus, pega esse dinheiro. Nós pegamos aquele dinheiro, abastecemos o carro, passamos a semana. Deus nos abençoou, Deus cuidou da gente. Houveram outras crises e vão vir outras crises. Esse memorial me mantém de pé, essa recordação me mantém em fé. Deus proverá. Essa afirmação, esse acontecimento, esse algo que marcou a minha vida, me mantém confiante. Pode se levantar o inimigo contra mim, pode se armar a guerra, ainda assim o meu coração vai descansar, porque eu sei quem luta por mim. Ei, o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira, é aquele que peleja as nossas batalhas, é aquele que peleja as nossas guerras conosco. Então você não pode deixar que essa situação te detenha na caminhada. Não leve mais essa bagagem. São várias as experiências, várias.
de várias formas, mas outra de dinheiro. Eu ia para a escola e eu falei assim: hoje não tem dinheiro. Eu falei para a esposa, falei: amor, eu vou para a escola, vou perder a primeira aula, mas eu vou a pé, porque eu não quero perder a aula. E eu vou caminhando até lá no passo. O Renan andou comigo para São Paulo, ando rápido, Renan. Renan disse que 2 passos era 12 dele. E eu fui caminhando. Ao sair de casa, chovendo, um dia de chuva, aquela garoa, frio. Irmãos, eu morava num sobradinho alugado lá. Quando eu desci a escadaria, quando eu pisei na calçada assim, irmãos, eu vi um monte de moeda espalhada na calçada, brilhando pela aguinha da chuva. Catei as moedas, tudinhas. Eu abri e contei. Você não vai se surpreender quando eu falar para você que era exatamente o valor da passagem do ônibus. E eu comecei a chorar. E ele falou assim: ó, eu cuido de você. Sou eu quem cuido de você. E eu comecei a chorar. Falei: Deus. Ele falou assim: foi eu que te trouxe aqui, e eu vou te sustentar aqui, e eu vou cuidar de você aqui. Quando chegar o momento da vaca gorda, irmão, não esquece também. Sabe por quê? O Senhor me prosperou naquele lugar. O Senhor me prosperou. Com 6 meses eu fui o primeiro aluno da sala, estrangeiro, não sabia o idioma. Me deram um cargo para dar 2 aulas como professor no sábado. Eu estudava de segunda a sexta, no sábado eu dava aula. Aí porque dava aula, me deram uma bolsa de 100%. E aí com 100% que eu economizei, fui lá na fronteira, comprei um carro automático, aqueles que tinham câmbio aqui assim, ó, no volante. E aí eu colocava todos os meus colegas, os alunos, para dentro do carro para ir comigo. Falei: vou levar você, mas dá o dinheiro do ônibus aí para não pôr gasolina. E Deus foi prosperando. Nesse tempo bom, assim, é aquele mesmo Deus que precisa ser glorificado. Não esquece de Deus não, quando as portas se abrirem. Não esquece do teu Senhor, o teu provedor, quando Ele te exaltar, Ele subir, Ele te honrar. Porque a Bíblia está cheia de frases assim: lembre-se de mim, lembre-se do que eu fiz, lembre-se do que eu já fiz por você. Está cheio disso na Bíblia. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um ao seu companheiro. Malaquias 3,16. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Irmãos, tem um livro de memória no céu. A Bíblia fala que de Cornélio, a Bíblia diz que as orações subiram para a memória. Há uma memória, porque você é grato. Há uma memória no céu sendo escrita hoje, um memorial no céu sendo escrito hoje, que apesar da tua dor, da tua tribulação, você resolveu vir à casa do Senhor, você resolveu vir adorá-lo, você resolveu vir levantar as mãos e bendizer o nome do Senhor. Vamos lá maior para mim, Renan. Te louvarei. Você resolveu fazer isso. Não importa. Você resolveu fazer isso. O que mais? Adorarei somente a ti. Deus está falando ao seu povo: coloquem pedras, coloquem altares recordativas. Se eu fiz no passado, eu vou continuar fazendo no presente. Se eu fiz ontem, eu vou continuar fazendo hoje, vou continuar fazendo amanhã, porque eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e serei o mesmo eternamente. E você vai lendo Hebreus, os heróis da fé. Moisés, um grande líder, homem que com fé libertou Israel. Mas lemos que Moisés se queixou várias vezes diante de Deus para não obedecer a Deus, e não queria obedecer a Deus antes de libertar o povo. Mas é lembrado como um herói. Jacó, enganador, mas é lembrado como herói.
Ai, pastor, mas o que está acontecendo no céu? Deus está fazendo vista grossa para as coisas ruins? Deus está fazendo vista grossa para o pecado que a gente faz? Não, não é isso. As coisas não estão indo bem, seja em qualquer área da sua vida. Você pode não estar bem hoje, pode até estar vivendo um momento de carnalidade, de tropeço na sua fé, de tropeço na sua vida espiritual. Está mal no casamento, está mal no relacionamento, está mal no relacionamento em casa, com os filhos, no trabalho, e até questionou por que iria vir aqui hoje de novo, por que ia prestar mais um culto. Será que Deus está recebendo? E eu sei, quem sabe foi um ano difícil demais para você, quem sabe ainda está sendo. Talvez o dia de hoje não foi fácil, e entrou aqui e começou a cantar, e começou a adorar. Tem um memorial no céu sendo escrito. Lá está ele, ó, sangrando, chorando, mas não desistiu. Lá está ele, lá está ela, meu servo, minha serva, me honrando nos tempos ruins, me honrando nos dias bons, glorificando o meu nome quando a notícia ruim chega, mas exaltando e glorificando o meu nome pelos dias de primavera. Mas não se esquecendo que também a vida não é só de primavera, há outonos, há invernos da vida, e glorificado seja o nome do Senhor em todos eles, porque a nossa esperança não está nessas circunstâncias, nem nessas coisas, está num Deus, um Deus interessado em nos abençoar, que vivamos uma vida ligeira, vivamos uma vida leve. A verdadeira edição dos céus é que o manto da graça cobre os nossos mais terríveis defeitos e pecados pelo sangue de Cristo, e nos faz assentar agora como príncipes diante da mesa do Senhor. Tudo isso por graça, não porque merecemos. Lembre-se, a gente ora quase todo final de culto. O pastor Oswaldo diz: vamos terminar orando o Pai Nosso. Quase está se tornando uma marca do pastor Oswaldo. E a gente, no meio dessa oração, fala: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, da forma como você está editando a sua vida aqui, está sendo editada lá. Quer receber perdão? Perdoe. Livre-se desse fardo, livre-se desse excesso de bagagem. Tem um ano novo aí para construir na presença de Deus, feliz, abençoado, leve, frutífero. Você precisa frutificar, está como árvore seca. Deus quer te renovar nessa noite, e eu te desafio a buscar as partes boas, até daquilo que um dia você chamou de inferno. Ai, que inferno! Até desses dias, te desafio a buscar as partes boas. Coloque na balança aquilo que você quer colocar na bagagem da sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar mais leve, porque só vai ter tesouro, só vai ter boas recordações. Quando algo vai mal, alguém me critica, eu lembro de que Deus já esteve comigo nesses momentos. Lembro de que Ele não me deixou. Eu lembro, olho para trás e vejo os altares que construí ao longo da caminhada, e como Deus me sustentou. E eu posso dizer hoje para os meus filhos: ei, esse dia, esse dia, quando eu achei que não tinha porta, Deus escancarou uma porta. Esse dia, meus filhos, olha, foi assim. Esses memoriais estão escritos. Agarre o conselho de Paulo. Embora tenha sido um homem de Deus, embora tenha sido um vaso de barro, um servo fiel, embora tenha sido um instrumento valoroso na pregação do Evangelho, no plantio de igrejas, Paulo nunca ficou satisfeito com suas vitórias espirituais. A semelhança de Moisés, ele sempre queria mais. Ele tinha uma insatisfação santa, que é o primeiro elemento essencial para a gente avançar na nossa corrida cristã. Uma insatisfação santa. Muitos cristãos estão satisfeitos ao se compararem com a vida daqueles que estão tropeçando, da vida daqueles que estão caindo, que ficaram para trás, que ficaram pelo caminho. Estão se comparando, estão se achando satisfeitos.
Paulo se comparava com Cristo, não com as pessoas. Por isso que ele fala assim, não julgo ter alcançado. Ei, minha meta, ainda estou perseguindo. Prossigo para o alvo. Paulo se comparava com Cristo. 3:12 de Filipenses. Ele ainda não chegou à perfeição. Ele era maduro espiritualmente, e essa maturidade lhe dizia que apesar de tudo, ele não era perfeito. E o cristão maduro se esforça para melhorar todo dia, porque ele sabe que a luta contra o pecado não acabou. Temos a presença ainda do pecado aqui. Não acabou a luta. Por isso não deixa ódio, amargura, rancor, ressentimento, falta de perdão dominar, encher a tua bagagem. Número 2, Paulo tinha dedicação. Uma coisa faço, foco, determinação. E para que isso aconteça, você precisa se livrar do excesso de bagagem nessa corrida da fé. Uma coisa faço. Ele tinha uma direção, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Irmãos, quem está na corrida não pode olhar para trás. Não pode olhar para trás. Não pode se prender mais ao passado. Não pode mais se envolver com o passado, porque ele precisa ter os olhos fixos na sua meta, no seu alvo. Não pode mudar a rota, porque quando você olha para trás com excesso de bagagem, você perde velocidade, você perde direção e você perde a própria corrida. Paulo tinha determinação. Prossigo para o alvo. Alvo aqui no grego, scopus, é a única referência de Paulo nos escritos dele. Significa aquela fita diante da meta, aquela fita no final da pista. Prossigo aquele alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Vou embora agora, vou embora, quero deixar todo esse excesso de bagagem, porque eu sei o que Deus tem para mim. É aquele alvo, é aquela meta. E ele corre com determinação, ele corre também com disciplina. Ele vai dizer: todos, pois, que somos perfeitos, lá no verso 15 e 16 do capítulo 3, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Estamos nessa corrida e precisamos obedecer às regras. E uma das mais importantes regras dessa corrida é: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem a corrida, mas não chegaram ao fim, por não levarem as regras de Deus a sério. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com o teu próximo? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Sentido vertical, sentido horizontal. Como está a sua vida no começo deste ano, esse primeiro domingo de 2021? Que bagagem você precisa despachar hoje? Que bagagem você precisa se livrar hoje? Devemos correr sem carregar pesos inúteis do pecado, da amargura, do ódio, do rancor, da falta de perdão, e olhar firmemente para Jesus, o nosso alvo, o autor e consumador da nossa fé. Esse é o meu desafio para você nessa noite: livre-se de todo excesso de bagagem que não deixa você correr. Hoje você vai sair daqui leve. Hoje tem remédio para você, tem paz para o seu coração, mas depende de uma decisão sua. Depende de uma decisão sua. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, comece a editar as coisas boas para a sua vida, as boas recordações. E eu queria fazer um convite para ficar de pé somente aquelas pessoas que falam hoje para Deus: eu preciso, Senhor, largar essa bagagem hoje aos teus pés. Eu preciso largar essa bagagem hoje diante do Senhor. Não quero ir embora mais com ela. Ela vai ficar aqui.
Se essa mensagem falou com você e você é uma dessas pessoas, fica de pé no seu lugar. Nós vamos orar juntos. Nós vamos pedir ao Senhor, nós vamos pedir ao Espírito Santo que nos limpe. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que destrave essa bagagem, sabe, deixa ela embora, deixa embora. Ah, meu irmão, vai sair daqui leve hoje. Essa palavra que veio para te curar, para te trazer um alerta também, para você se policiar, para ver o que é que você está carregando nessa vida. Tem gente hoje aqui que precisa liberar perdão, precisa ligar para alguém, precisa procurar alguém, precisa esquecer de verdade, precisa colocar uma pedra nesse assunto, nesse passado, enterrar esse defunto de uma vez por todas e não levar mais essa bagagem com você. Você está livre pelo poder do nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui, meu irmão. E eu quis pregar um pouco bem tranquilo para você entender bem essa mensagem. Para que você coloque a mão no seu coração e tenha um tempo com Deus. Deus está te ouvindo. Pastor, eu não quero nem falar aqui porque meu irmão está do meu lado. Que a pessoa pode orar em espírito. Fale com Deus do teu pensamento. Ele está te ouvindo. Entrega para Ele agora essa bagagem. Entrega para Ele. Quero te dar um tempo para você entregar para Ele. Não é para mim não. Não é aqui na IBN Cristo Rei. É nos pés do Senhor. Nos pés do Senhor. O conforto vai vir dEle. O recomeço vem dEle. É um Deus especialista em refazer. Nosso Deus é especialista em reconstruir, em reeditar aquilo que estava tudo ruim na sua vida. Aleluia. Vou deixar você um tempinho aí. Isso, se derrama na presença dEle mesmo. Eu sei que o Espírito Santo de Deus também te dará as estratégias, o que você tem que fazer para abandonar essa bagagem, esse excesso de bagagem. Não te deixa correr, não te deixa caminhar, não te deixa avançar na fé, não te deixa amadurecer na vida espiritual. Está sempre menino, bebendo leitinho. E a Bíblia diz, olha, vocês já eram para ser mestres, mas por causa dessa bagagem que te impede, hoje ela cai por terra em nome de Jesus. Vai se ver livre desse peso. Aleluia. Vamos adorar o Senhor, ministério de louvor.